4 filtros de entrada para retração de vela. Filtros de rompimento. É isso aqui que eu aplico e anos de experiência me mostraram como eles são assertivos. Não sei se você sabe, mas a gente está construindo uma jornada aqui para quem gosta de operar retração de vela. Então, se você não assistiu o vídeo anterior onde a gente falou ali sobre melhores pares para operar, a melhor forma de escolher um bom par, vai estar aqui na descrição, nessa playlist aqui para você ir aprendendo, para você ir acompanhando essas videoaulas. Hoje você vai aprender quais são os melhores filtros para quem gosta de operar retração de vela e que aumentaram muito, mas muito, a minha assertividade ao longo desses anos. A primeira coisa que você precisa entender é o que é um filtro. Um filtro nada mais é do que o seu melhor amigo, aquele que vai te avisar, aquele conselheiro que vai te dizer quando é uma boa ou não entrada. Ele vai te levar de muitos lojas e é ele que você tem que contar. Ele vai te deixar, ele vai te dizer esses rastros que dizem que quando tem ele ou quando aparece esse filtro, alta probabilidade de acontecer um rompimento, por exemplo, para uma retração de vela. E eu preciso que você entenda sobre isso, porque com certeza isso mudou minha trajetória quando você entende esse cara. Tô aqui, assim, muito eufórico, porque eu sei que isso aqui vai mudar o seu jogo, vai mudar a sua visão gráfica, se você aplicar exatamente o que eu estiver te falando aqui. O filtro 1, o primeiro filtro que eu vou estar te mostrando aqui, é com certeza 80% dele. 80% das minhas análises está relacionado a esse filtro, que é o filtro de reversão. Mas não como você conhece. Vou te mostrar 2 tipos de reversões que eu costumo olhar dentro do gráfico para saber se aquela minha operação de retração de vela vai acontecer ou não. Então tem o tipo 1 e o tipo 2. Provavelmente um desses daqui você já ouviu falar, mas o tipo 2 provavelmente pouquíssima gente comenta sobre isso. Então o tipo 1, a gente pode falar ele que é o trocou de roupa, ou seja, aquele tipo de vela onde o preço nasce, vem para uma direção e depois vai para outra. Esse aqui é a famosa trocada de roupa, ou seja, ele iniciou com a cor vermelha, desceu porque ele vai estar com a cor vermelha aqui, depois vai continuamente subindo e deixando o pavio. Então, esse tipo de reversão, você precisa entender de fato o que isso aqui significa. O que esse carinha aqui, ó, deixa eu pegar a caneta, o que esse carinha aqui significa para você. Isso significa compra e venda, significa troca de informação, troca de valor e mostra a presença, nesse exemplo, de compradores buscando entrar nessa posição. E é contra isso que você está querendo operar, porque você quer operar numa resistência. Se você quer pegar numa resistência, você quer que tenha briga aqui e não briga aqui. Você precisa de briga aqui em cima. E quando tem pavio na parte de baixo, mostrando que ele brigou na parte de baixo e continuou subindo, porque se você começar a enxergar da maneira correta o que é uma reversão de vela, você vai saber que esse pavio aqui embaixo nada mais é do que um candle oculto de alta, ou seja, é um candle fortíssimo de alta, uma força fora do padrão. Por que fora do padrão? Porque além de ser um candle desse jeito, ele tinha pressão vendedora e empurrou. Então ele absorveu a venda que tinha nesse exemplo, essa rejeição, essa pressão vendedora e depois continuou subindo. Em tempos mais gráficos, como seria isso? Vamos supor que aqui estamos olhando para um gráfico, um candle de M5 ou M15, não importa, porque o conceito é o mesmo e vai funcionar em todos os sentidos. Nasceu, fez um movimento de baixa e depois alta. Eu vou te mostrar agora, isso aqui é um conhecimento já de outros mercados, que é o Power of Three. É um conhecimento sobre manipulação do mercado. O mercado sempre tende a estar manipulando. Então, trazendo conhecimento do Forex e mercados futuros para o mercado de opções binárias, esse movimento que ele faz, nasceu, foi para baixo e depois subiu, é um movimento de manipulação, é um movimento de consolidação que ele estava aqui, manipulou aqui embaixo para depois subir. Então, o mercado tende a fazer isso. Por isso que ele sempre vem deixando pavio. E o mercado é fractal. Ele vai acontecer no tempo gráfico de 1 minuto, vai acontecer no tempo gráfico de 1 hora e vai acontecer no tempo gráfico geral. Ou seja, quando você vê os candles assim, ó, quando você vê um mercado que vai estar lateralizado, depois desceu e depois subiu, é exatamente esse mesmo movimento, só que no tempo gráfico maior vai ser nada mais nada menos do que um candle que deixou pavio lá embaixo e depois estourou para cima. É exatamente esse movimento aqui no tempo gráfico menor. Ou seja, isso aqui pode ser um H4, exemplo, H4, e isso aqui pode ser o tempo gráfico de M1, exemplo. Vários candles laterais, desceu forte e depois subiu.
Então, esse tipo de reversão, você tem que ficar ligado, que é o conceito mais avançado, mas eu queria que você entendesse por que não pegar a reversão de vela no tempo gráfico de M5, M15, não vai, a gente vai debruçar. Eu só falei um pincelzinho do que a gente está imaginando, o que você imagina sobre reversão de vela. É muito, muito mais profundo. Então, eu não vou ficar aqui segurando informação para você, eu vou detalhar, vou entregar todo o meu valor aqui para você. Então, pode ser que essa aula aqui fique um pouco mais longa, mas o objetivo aqui é que você evolua, você cada vez mais cresça aqui no mercado. Tem muito conteúdo, tá vendo aqui? Isso aqui é minha pautinha do que eu vou falar aqui ainda para você. Então aqui, como você pode ver aqui na corretora, basicamente a maioria dos candles de M5, M15 vem deixando pavio. Isso aqui é muito importante. Candles, normalmente, 90% deles, a gente vai detalhar mais sobre isso, 90% dos candles deixam pavio. Por isso que é muito importante você entender sobre o fluxo, o movimento, a manipulação que o mercado faz de vai para baixo, ou seja, deixa o pavio e depois vem subindo com tudo, você pegar a tendência de você levar um stop é muito, muito alto. Inclusive, essa daqui é a corretora que eu utilizo. É a corretora que mais utilizo no momento, porque me atende perfeitamente a todos os meus critérios de velocidade de pagamento, taxas que ocorre, clicou, executou, tem sininho, pode operar em dólar, pode operar em real, tem vários tipos de pagamento, de depósito, de saque, então isso aí me ajuda pra caramba. Aqui embaixo vou deixar o link dela para você conhecer sobre ela e também vai ter um bônus aqui provavelmente que vai te ajudar no seu depósito. Então, voltando aqui, 90% das velas que a gente opera a retração de vela deixa pavio, né? Ou seja, vai deixar pavio tanto em cima ou embaixo, ou um lado ou outro. Então, baseado nisso, você tem que entender que quando é um bom cenário para operar a retração? Um bom cenário é quando ele nasce. Vou falar aqui o exemplo mais bonito e o mais lindo. O mais bonito é que tem uma zona ali que você acredita que a gente vai ter vídeos, nessa série de conteúdo sobre boas zonas de marcações, especificamente para você operar retração, porque existem várias formas de você fazer a sua marcação operando ali retração de vela. Mas vamos supor que isso aqui é uma excelente marcação, ótimo, lindo, ótimo ponto para você estar operando. Então, como deveria ser o tipo de vela para chegar ali nesse movimento? Principalmente, tem vários pontos, mas um deles aqui é que ele nasça e vá direto buscar na sua zona dentro do tempo de referência, a gente vai falar mais sobre isso também, tocando na sua região para deixar o pavio. Por quê? O que esse pavio aqui representa? Simplesmente o que você está procurando, que é rejeição, que é briga, troca entre compradores e vendedores naquele determinado ponto que você escolheu. É isso, entenda, abençoado. É isso que você está procurando. A rejeição daquele ponto naquela específica área. Briga entre compradores e vendedores. Mas, Edson, nem sempre vai acontecer o fato de a vela nascer e buscar, já que 90% ou 80% das velas vão deixando pavio, provavelmente tem grande probabilidade dele descer um pouquinho e subir. Sim, tem probabilidade dele descer um pouco aqui, ó, e ir lá buscar. Tem como entrar? Obviamente que tem como entrar, porque não tem como, não vai ter cenário perfeito sempre que vai acontecer, senão você vai passar 10 horas e não vai achar uma operação para você operar. Logo, existe um limite. Um limite seria, esse pavio não pode ser tão grande ao ponto de ser desproporcional. Exemplo, temos aqui um candle desse tamanho. Para um candle desse tamanho, porque você vai saber, por exemplo, se ele nasceu aqui, você vai saber que ele vai, a distância que ele vai chegar lá para tocar na sua zona de resistência ou suporte, beleza? Então, sabendo desse tamanho aqui, qual seria um tamanho indicado? Pelo menos, no máximo, 25% dele, ou seja, no máximo isso aqui, ó, no máximo isso aqui de pavio, ou seja, no máximo isso aqui de pavio. Não pode ter um pavio que equivala a 50% do candle, ou seja, 50% desse pavio aqui seria metade do candlezinho assim, ó. Não pode ter um pavio desse tamanho. No máximo 25%, que ele deixa um paviozinho aqui que é normalmente ali, se você está operando 5 minutos, seria um respingo do tempo gráfico de 1 minuto, ele desce um pouquinho para depois subir, que acontece muito, não vai ser o perfeito cenário que ele vai subindo e já vai pegar na sua zona. Então esse seria o limiar, 25%. Deixa eu até anotar aqui, ó, 25% de pavio no máximo para você poder executar a sua operação. Como isso aqui é importante, entenda, como essa leitura de pavio é muito importante, eu vou te indicar um vídeo que tem mais de 200 mil visualizações aqui no canal. Com certeza é o vídeo mais assistido, que é sobre esse ponto específico, para você ver vários cenários, como isso aqui pode te agregar. Vai estar aqui na descrição, vai estar linkado aqui em cima, aqui quando terminar o vídeo, para você assistir sobre leitura. Porque entenda, pavio, movimento de vela, todo esse conceito que envolve a estruturação do candle,
candle. Para opções binárias, é um fundamental. A gente opera por tempo. Como a gente opera por tempo, logo, qualquer coisa pode impactar, pessoal. Qualquer coisa. Entrada no ponto errado vai impactar. Então, assista esse vídeo porque com certeza vai aumentar demais o seu nível em termos de ser um ótimo trader em opções binárias. Vamos lá para o tipo 2 de reversão. Esse aqui é um de pouquíssimas, só quem passa de nível começa a absorver. Com o tempo você vai começar a ver como isso aqui é assertivo nas suas análises. Quando você analisa, poxa, Edson, a vela anterior deixou pavio, tudo certinho, todos dentro do filtro, mas mesmo assim estou levando muito longe em retração de vela. Certo, abençoado? Você tem que entender que o mercado é estrutural. O que acontece no tempo gráfico acontece no outro. Então, a gente falou aqui do tempo gráfico de M5, por exemplo. Mas vamos supor que você está operando M5 e no tempo gráfico superior está fazendo uma reversão. Ou seja, M15, se você opera M5, M15 estiver fazendo uma reversão, a probabilidade de você levar loss é muito alta. Olha esse exemplo. Você vê aqui, ó, basicamente o candle deixou para ver a vela anterior e veio tocar. Isso aqui, imagina que seria o momento do top. Como seria isso aqui a sua entrada? Deveria você entrar aqui? Provavelmente não, claro que não. Por que não? Porque se você analisar no tempo gráfico de M15, eu estou falando no exemplo de M5, o que o candle fez? Nasceu, primeiros 5 minutos ele desceu, veio até aqui embaixo. Nos próximos 5 minutos, ele retraiu, ficou até aqui assim mais ou menos e deixou pavio. Aí tu, beleza, muito bom. Porque foi esse candle e esse candle, mais ou menos isso. E no último candle de M5, o que aconteceu? Ele foi lá e trocou de cor e veio buscar a sua zona. Ó. Vai estar assim, ó. Agora, aí você bonitão, vai querer pegar aqui um tempo gráfico de 5 minutos, achando que em 5 minutos você conseguiria retrair essa zona. Entenda, você tem que pegar a força do momento. A força do momento é o mais importante. Vem aqui para mim. Entenda, força do momento. Opções binárias é 100% focado em força. Se você não tiver força, se você escolher a força correta que está naquela direção, naquele momento, você ganha a operação. Você acerta a operação. Mas você precisa saber a leitura de força. Se você não entende isso, você vai levar muito longe. Então, isso aqui é o que faz a diferença. Você analisa no tempo gráfico de 5 minutos, só que nem todo momento você vai ficar olhando o tempo gráfico superior. Obviamente que não tem como ser. Senão você vai ficar sem operar. Só que você vai fazer isso em momentos chaves. Exemplo, se você opera em si, provavelmente você vai ter que olhar o tempo gráfico superior, ou se você sabe basicamente os finais dos candles do tempo gráfico maior. Ou seja, se você vai operar M5, quando você deveria pegar e analisar o tempo gráfico maior? Sempre que for fechamento do candle de M15. Ou seja, nos últimos 5 minutos de M15, você tem que saber. Ou seja, de exemplo, vou botar 10 horas, 10 e 15, 10 e 10. Quando você for 10 e 10, estiver entrando, for 10 e 10, falta 5 minutos para fechar, é o candle que você está entrando. Então, 10 e 15 fecha o candle de M15. Logo, você precisa olhar o M15 para ver como é que está. 10 e 25, se você entrar de 10 e 25 para 10 e meia, a mesma coisa. 10 e 40 a 10 e 45 e de 10 e 40 a 10 e 45 e no final também lá de 10 e 55, nos últimos 5 minutos. Ou seja, você precisa olhar nos finais do tempo gráfico de M15 se você opera M5. Se você opera M15, você vai olhar os finais do tempo gráfico de M30. Pronto, é só isso. Vai olhar os últimos 5 minutos do tempo gráfico de M30. Simples. É sempre assim. Por quê? Você precisa analisar se está tendo reversão no tempo gráfico anterior. Eita, tá a discoteca aqui atrás. Você precisa olhar os tempos gráficos anteriores devido a isso, porque a chance de você não acertar ou acertar o momento, a força do momento, do movimento é alta. Então, se você se preocupar exatamente qual a pergunta que eu tenho que fazer, Edson, qual é a força do momento? Qual é a força do momento? O que o gráfico está me dizendo no momento, não antes, não depois, no momento. Nos últimos 5 candles, nos últimos 3 candles, é isso que você tem que procurar quando você está operando opções binárias. Você está vendo como eu estou empolgado aqui? Eu quero isso para você, eu quero que você evolua no mercado. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque isso me motiva cada vez mais a trazer conteúdos especializados e detalhados para você evoluir. Vamos lá para esse cenário aqui agora. Nesse cenário, você pegaria essa entrada, vela anterior deixou o pavio, tudo bonitinho aqui, tudo perfeito a sua análise, respeitou a resistência, você pegaria essa entrada, olha a pegadinha, se você estivesse operando no tempo gráfico de M5, você pegaria essa entrada? Claro que não, porque você já está ligado. O que aconteceu aqui, Edson? Basicamente cenário, quantas velas tem aqui? Quantas velas tem aqui? Provavelmente você tem que olhar, obviamente, o relógio, mas ó, se você analisar tem 10, 20, 25 e aqui seria a vela de número 30, ou seja, para dar 30 minutos, M30, você teria que observar M30,
ou seja, o final do tempo. Por isso que é sempre bom, importante olhar o tempo, os tempos passados, ou seja, M15, M30, para saber como estaria aqui o movimento de vela em M30. Olha isso aqui, o candle subiu, foi lá em cima, retraiu, deixou um pavio lá em cima para depois reverter, ó, e vir buscar a sua zona aqui. Basicamente vai estar nesse movimento. É você achando que em 5 minutos você vai conseguir segurar uma resistência dessa, que possa ser que em tempos passados aqui, estava sempre respeitando. Mas aí na sua vez que você entrou, foi o momento que ele rompeu. E é isso que acontece normalmente nos seus lojas. Olhe um tempo gráfico maior nesses cenários específicos finais deles, porque eles vão te dar a ordem, o momento do candle, o momento da pressão do mercado naquele instante que você está analisando. Filtro 2 aqui, tá vendo o nível que a gente está chegando aqui, né? O filtro 2 é vela origem. Onde essa bendita nasceu? Onde foi o nascimento dessa vela? É importante, Edson? Claro, abençoado. Claro que é importante. Você quer entrar numa operação, numa resistência ou no suporte e não entender que a origem do nascimento da vela é tão importante quanto o movimento que ela faz, quanto todos os outros filtros que a gente está conversando aqui? Claro que é importante. Por quê? O mercado é probabilístico. Querendo ou não, é probabilidade que vai estar sempre reinando aqui dentro. Ou seja, a probabilidade de repetir os mesmos padrões. A gente opera suporte e resistência porque é uma probabilidade de quando bate naquela área, respeitar, é alta. Então, como a gente sabe disso, o que a gente faz? A gente opera a probabilidade de acertar. Tem uma alta chance de eu arriscar meu capital e ter uma maior chance de eu vencer do que eu errar quando eu opero um suporte e resistência nesse tipo de operação. Logo, quando ele nasce bastante perto da sua região, não faz sentido você operar para retração de vela, para especificamente esse tipo de análise. Não vale sentido, porque é probabilidade dele repetir o mesmo tamanho dos candles anteriores. Então, a chance aqui dele subir com tudo aqui é muito, muito alta. Ou seja, ele fazer esse movimento aqui, ó, e romper, é muito alto, porque ele está jovem, é uma vela jovem, uma vela que está disposta naquele momento. Então, a probabilidade dele continuar o movimento e não respeitar, e talvez respeitar no próximo candle, é alta. Ou seja, aí aqui já seria um trabalho de reversão, ou seja, o preço seria aqui e reverteria, estaria fazendo a reversão de vela, que em um tempo gráfico maior, talvez em M15, seria o quê? Seria uma retração em M15, em M5 uma reversão, em retração em M15. Isso aí é tempo de tela e você vai observando. Talvez essa operação não seria legal para operar retração de M5, mas seria uma operação linda para retração de M15. Seguido o mesmo conceito de probabilidade, o terceiro filtro da gente aqui é repetição de velas. Entenda que o mercado se o mercado tiver direcional, uma tendência, ou se ele vir repetindo muitas velas, principalmente se você operar M15 ou M5, esqueça, 4 velas repetidas. Meu filtro ali seria umas 4 velas repetidas. Pode estar deixando pavio, pode estar deixando tudo aqui, pode estar tudo perfeito aqui. Se eu vejo que tem 4 velas repetidas aqui, a chance da quinta acontecer aqui, ó, é muito, muito alta. Se tem 4 velas anteriores, a probabilidade dele continuar subindo é muito alta. Por que, Edson? Porque no tempo gráfico superior, talvez não no M5, mas no tempo gráfico de M15, o que ele vai estar fazendo? Um velão. Ou no tempo gráfico de M30, ele vai estar fazendo um outro velão. Ou no tempo gráfico de 1 hora, ele vai estar fazendo um outro velão. E aí vai. Então, é muita força num curto espaço de tempo, sem briga. O que a gente quer numa resistência no suporte? Eu não vou me cansar de falar. O que a gente quer numa resistência no suporte? Briga. Quer encontrar o momento da briga entre compradores e vendedores. Se a gente encontra esse movimento, a gente acerta a nossa análise. Por quê? É a troca de compra e vendedores, essa troca de informação que a gente quer operar, que é o pavio que vai deixar e é onde a gente acerta. Se eu vejo que está com força compradora, poxa, é melhor eu ter um operacional de fluxo, de continuação de tendência, eu pegar a continuação do que eu pegar uma retração. Não faz sentido para você? Eu vejo 4 candles subindo, 5 candles subindo. Qual a probabilidade de acontecer dele ser o sexto continuar subindo? Não é maior? Porque está no fluxo de alta. É mais fácil acertar do que eu errar uma continuação. Você tem que entender o momento, uma força do momento. Se a força do momento está de alta, prevaleça a alta. Aí aqui nesse exemplo, você focaria, por exemplo, no pullback. Aí o pullback aqui, ó, seria lindo. Um pullback seria lindo. Pegar pullback, porque o fluxo é de alta e não retração de vela para suporte e resistência, e sim um pullback na direção. Entende? Então, o mercado vai te dando oportunidades toda hora e constantemente. Você tem que observar e obter a direção dele naquele exato momento e aproveitar o fluxo. Essa aqui eu gosto. Vela sem pré-treino.
pré-treino. Por quê? Normalmente quando eu vou pra academia eu gosto de tomar o pré-treino para me dar energia, para me dar força para continuar operando, para continuar fazendo os exercícios. Se eu não tomo pré-treino, meu amigo, eu tô aquele morto-vivo antes de ir à academia, porque eu gosto de ir no período da manhã. Logo, como eu preciso ir no período da manhã, eu preciso me animar. E o pré-treino é aquela força que me dá para continuar ir, ou ter a vontade de ir, pelo menos, para academia. E é isso que você tem que observar na vela. Se a vela tá sem pré-treino, ou seja, morta, lenta, não sem movimento, sem pessoas comprando e vendendo um par de moeda, não entre. Pode ser lindo a sua região, tudo bonito, mas se a vela nasceu aqui, assim, exemplo, tá tudo perfeito para você pegar. A vela nasceu, tá a distância boa, tudo perfeito. Mas ela tá lenta, não se mexe, fica assim, bem lenta, assim, bem devagar, sem vida, basicamente. E aí, quando você vê, do nada faz isso, assim, ó, vai explodir na sua zona, a chance de ser um rompimento é muito alta, porque no tempo gráfico menor vai ser velas pequenas e daqui a pouco um velão grande, que mostra entrada de repentina de compradores ou vendedores nessa situação. E isso faz com que a probabilidade dele continuar subindo é muito alta. Então, logo corte. Vela nasceu, ficou ali, lenga-lenga, sem movimentação, não entre. Mas por que você não vai entrar? Porque você vai estar observando que não vai ter pessoas posicionadas, não vai ter briga. O que a gente quer? Que a gente quer aquele movimento de briga, pessoas comprando e vendendo. A gente quer esse movimento aqui, ó, pavio, deixando, subindo e descendo para ele deixar um pavio, porque eu sei que vai ter briga ali. Então logo quando ele chegar na minha zona, a chance dele deixar o pavio aqui também é alta. Por isso você tem que assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que esse vídeo vai contemplar vários cenários, vários anos de experiência para você evoluir. Assim, já não perca. Além de você maratonar essa série que a gente tá fazendo sobre retração de vela, você tem que assistir esse vídeo aqui, porque é muito, muito da hora. Agora eu te digo uma coisa, se você quiser se especializar mais, ficar cada vez melhor em retração de vela, eu te indico o meu treinamento, o método Távio, que vai estar aqui na descrição para você conhecer ele. Cara, só se você quiser passar de nível, subir de nível, mais detalhes sobre meu método, como eu opero, toda a visão que eu enxergo, você vai ver aqui na descrição também o método Távio, para você conhecer. Mas outra informação importante é que aqui embaixo também vai ter a nossa playlist do curso grátis, como também essa minissérie que a gente está fazendo sobre retração de vela. Então não deixe de acompanhar, inclusive, essa aula que está aparecendo aqui agora para você cada vez mais evoluir.